dia, bom dia. Tudo bem? Espero a pessoa entrar. Compartilha essa live, se puder nos ajudar. Compartilha. O pessoal está entrando. Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a você que está aqui hoje, dia 22 de julho, nossa 7ª edição dessa novena. Bom dia quem está entrando. Bom dia, salve Maria, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, homens e mulheres, casais, né, que estão aqui buscando a intercessão, porque desejam a graça de receber um filho, né? Bom dia, salve Maria, bom dia. Que alegria estar aqui, né? Nesse terceiro dia da novena, a novena de Santa Giana. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Azevedo. Eu sou diamantina, casada com o Luciano, mãe de 5 filhos, né? 3 na terra, 2 no céu. Gabriel, Pedro, Rafael, João Miguel, Maria de Fátima, Maria das Graças, que intercede por nós. No primeiro dia, eu apresentei, e no segundo também, bastante coisa da minha história, né, do meu testemunho. E aí também eu fiz a apresentação do meu livro ontem, né? O meu primeiro livro, eu vou mostrar para vocês. Enquanto o pessoal vai entrando, ó. Gratidão gerar milagres, maternidade e fé, né? Aqui nós, com milagre nos braços. João Miguel, nosso bebê arco-íris. Olha só. Nós estamos hoje no terceiro dia da novena e a cada dia nós temos uma intenção, né, que faz parte da programação dessa novena, que é a novena de Santa Giana. Todos os meses, todos, sem cessar. Até no hospital, né, que eu mostro aquela foto, eu tô dentro do hospital fazendo essa oração dentro do hospital. Essa escola começou com uma folhinha de papel pequeno, né? Assim, uma folhinha pequenininha assim, ó. Com o nome, anotado o nome das minhas amigas, passado pro digital, e ali ficava eu orando para essas mulheres, né? Para essas minhas amigas, que a gente começa assim, né? A comunidade começa assim, né? Com os amigos, com os mais próximos, vão conhecendo a história, vai levando testemunho, foi aumentando. Hoje eu tenho nessa escola, uma escola de maternidade e fé. Nós estamos cadastrados aqui, estamos chegando em 300 casais, né? Na verdade, são 150, mais de 150, não, são 150 mulheres, que aí dobra, né? Esse que é o casal, então são aproximadamente 300 pessoas. Nós temos quase 150 mulheres, então nós temos aproximadamente 300 pessoas na escola, que é o casal, né? A gente não faz nada sozinho, principalmente para gestar um filho, para gerar uma vida, a mulher, ela tem essa valorosa missão, né? De gerar vida, mas ela precisa do homem. E o homem também precisa da mulher, né, gente? Então, já tem essa programação pronta, ou seja, todo dia 20 a 28 eu estou em missão. O que é isso? Estou aqui em missão, em oração, intercessão. Assim, eu não paro a intercessão, né? Mas a missão mesmo, a fundo, o projeto, ele acontece mais a fundo no dia 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
A cada dia nós estamos orando por uma intenção especial. Então, assim, quando essa novena for divulgada, né? E meu desejo é que seja muito divulgada para o mundo inteiro mesmo, por isso que eu estou na internet. Dia 20 o primeiro dia da novena, é um clamor pelas famílias. Então nós intercedemos. Imagina se o mundo inteiro, todo dia 20, clamasse a Deus pelas famílias. Já pensou nisso? Seria maravilhoso, né? Dia 21 pelos jovens, e hoje é o terceiro dia. Nós vamos orar pelos vocacionários e aqueles que estão em estado, né, de discernimento ainda, estado de tá ainda descobrindo o seu propósito, né? As pessoas que estão em discernimento do estado de vida, não sabem ainda, né? Se vai para frente, se vai para trás, se faz uma faculdade e tal. Vocês vão conhecer um pouquinho hoje sobre isso, sobre propósito, né? No quarto dia, a gente faz oração pelos noivos, quinto dia, oração pelos profissionais da área da saúde e da educação. No sexto, em oração pelas gestantes, sétimo, pelas crianças, oitavo, idosos e pobres, e o último dia, que é o nono dia dessa novena, a gente faz um clamor, um encerramento pela igreja, né? Seja muito bem-vindo, bom dia, você que está chegando agora. E essa é a nossa sétima edição com o tema Paternidade Começa na Fé. Nós fizemos a sexta edição, né? Até que eu coloquei a música do Flávio lá. Ainda existe vida além da dor, né? Existe vida sim além da dor. Existe vida porque a gente tem que ressignificar a nossa dor, porque a vida continua e a gente tem que ir para frente. Vocês vão conhecer hoje, nesse terceiro dia, um homem, porque na sétima edição, na sexta a gente fez as mulheres que desejavam engravidar, aquelas mulheres da Bíblia que falam sobre maternidade. Elas nos ensinam sobre perseverança e fé, né? Que foram as mulheres que eram estéreis, mas no final todas engravidaram. Então é isso que foi o que eu trouxe no sexto dia da novena, né? Essas mulheres. E nessa sétima edição, no sexto dia não, na sexta edição, e nessa sétima edição, mês 7, né? A gente está aí com esse projeto com os homens. Por quê? Quando chegar dia 20 do mês de agosto, já vai ter passado o Dia dos Pais, né? Bom dia, seja bem-vinda, Lê. Olha só, em agosto, o Dia dos Pais é dia 15. Então, essa novena já vai começar só dia 20, mais tarde. Então, a gente já quer aquecer no coração desses papais, que eu creio que todos serão pais, né? Aqueles homens de fé que vão alcançar com certeza o coração de Deus, e contando com a nossa intercessão para a construção da sua família, né? Ou aumento, né? Porque tem mulheres que já têm filhos, que pedem oração porque não está conseguindo, tem mais dificuldade de engravidar aí do próximo filho. Tem mulheres que pedem intercessão. Mas olha só, aqui, nessa terceira que eu estava falando para vocês, a gente começa sempre com a pregação, depois a gente vai para a novena, tá? Nesse terceiro dia aqui, na nossa novena, nessa sétima edição, a gente faz... eu fiz uma analogia, né, desses casais. O Espírito Santo nos ajuda. Tem um bichinho de olho aqui. O Espírito Santo nos ajuda nessa conduta de poder trazer esses homens da Bíblia que tiveram paciência com essas esposas que foram mencionadas, né, anteriormente, e também pelos pais ansiosos, eles sabendo a importância, né? Ontem nós vimos a história de Isaac, né, que orou por Rebeca e teve gêmeos, né? E nós vimos que Isaac é filho de Abraão. No primeiro dia nós pregamos sobre Abraão, que é o pai da fé. Então, uma coisa eu digo a vocês: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar a Deus. Então, bom dia, seja bem-vindo. A Fabiana está aqui. Fabiana é a benfeitora da missão, intercessora, braço direito, irmã, minha irmãzinha,
Oi, Fá, tudo bem? Depois eu vou te chamar aí. Você continua aí na live, porque eu sei que o Fá é dentista e ela tá cheia tá com a agenda cheia, né, Fá? Olha só, nessa 7ª edição, Santa Giane, hoje Jacó, esse homem, eu vou mostrar para vocês, na palavra de Deus, a imperfeição de Jacó. Sim, o netinho, o neto de Abraão, imperfeito. Vou mostrar os dois lados. E a transformação de Jacó para Israel, né? E aí vocês vão ver o processo que ele teve para poder gerar a sua família. Também tem uma história, né? Uma história, uma consequência, né? Ah lá. E aí um espelho, vai ser hoje essa história, um espelho para tantos pais que hoje também lutam. Nós vamos ver a luta de Jacó aqui, que ele lutou bravamente com o próprio Deus. Então, olha lá, deixa eu ver quem a Fá está escrevendo, estamos em comunhão sempre, né, Fá? A Fá é uma graça, né? Membro aí da missão, me ajudando junto com o Dr. Nildo, né? Somos nós três, eu falo, um tripé, né, Fá? Foram o que Deus deixou, né? No meio de tantos, foi o que ficou. Hoje a Fá vai fazer um atendimento sobre sedação. A Fabiana, ela é odontopediatra e ela trabalha, ela tem esse diferencial, que eu acho que tem que ser divulgado, né? Ela trabalha com sedação. Crianças autistas, crianças que têm medo da cadeira, né, Fá? Elas são sedadas para fazer o tratamento. E, assim, é muito profissionalismo, tá? É muita dedicação. E Deus abençoe sua profissão sempre, Fá, que está sempre ajudando a missão, né? Ajuda mesmo, gente. Ela é assim, de visita no sacrário mais do que eu, né? Ela tem muita constância, ela já vem desde criança, né? No berço católico, e ela já vem em oração, intercessão. Tem muitos testemunhos, muitos encontros com Deus. Nossa Senhora também, eu aprendi muito com ela, né? Então, é um presente de Deus para mim. Ela nasceu dia 3 de maio, eu nasci dia 4 de maio. Vocês estão conhecendo aí, ó, um pouquinho da Fabiana Pacheco, a nossa intercessora aí de missão, né? Vou voltar aqui na palavra. Vamos pegar a palavra, né? Isso, logo nós vamos partilhar, Fá. Deus abençoe, tá? Vai dar tudo certo, sempre deu certo, né? Deus é contigo, tá? Nessa sedação de hoje. Então, hoje, só recapitulando, né? Nós estamos no 3º dia da missão, em oração pelos vocacionados, né? Ou aqueles que estão em discernimento de estado de vida, não descobriram sua missão, seu propósito, enfim. Esse é o propósito de hoje, tá? Então vamos intensificar. Ontem nós fizemos a oração pelos jovens, né? Vamos intensificar em oração. Aquele jovem que você orou ontem, vamos pedir a Deus um discernimento, né? Tanto vocacional, né? De missão para ele, um trabalho, né? Aquele que está desempregado, uma faculdade, um discernimento, porque, gente, a faculdade é uma virada de chave, né? A pessoa não sabe ainda o que ela vai prestar, tem que fazer um teste, né? Muitas pessoas fazem teste, tá? Chega já para prestar o vestibular, às vezes no véspera de vestibular, mas que já fez inscrição, mas às vezes está fazendo um curso, fazendo vestibular para um curso que não é a área, não é o que Deus tem. Então vamos pedindo, né, para Deus tocar no coração desses jovens, que eles possam clarear suas mentes e poder ter assim aquele discernimento. Vocês vão conhecer hoje, na história de Santa Giana, como que foi, gente. Ela já estava com a passagem comprada, Itália-Brasil. O sonho dela, assim, de vocação, que ela estava em discernimento, ela achava, né, o querer dela era vir no Brasil junto com o irmão padre, né, 2 irmãos padres, uma irmã, a Virgínia Freira, né, ela é a 10ª filha de 13 irmãos, e aí ela tinha esse sonho, porque a família era no berço cristão,
né, vicentinos ali, crescidos com testemunhos de fé, e aí Santa Giana teve o discernimento. Não, Deus me fez para construir uma família, então o propósito de Deus para minha vida é o matrimônio. Então, eu teve esse discernimento, vocês vão entender um pouquinho. Então vamos voltar aqui na palavra de Jacó. Eu quero pegar com vocês a passagem aqui, Gênesis. Primeiro eu vou falar, eu vou pular o que eu quero partilhar, né? Porque vai ficar na segunda, aqui no segundo. Mas a gente vai fazer uma analogia depois, uma conjunção de tudo isso, tá? Gênesis 32, 24. Gênesis 32, 24, tá? Lembrando que a história de Jacó e Raquel vai começar antes, no capítulo 28, versículo 10 em diante. Então, 28, lembra, último dia da novena, 28, começa a história de Jacó. Eu gravo assim as coisas. Então, começa a história de Jacó, o sonho dele, né? E que ele está em busca, que a mãe dele pediu para ele ir embora, né? Fugir do irmão. Por quê? Só fazendo uma retrospectiva ali. Ontem eu falei um pouquinho, porque o irmão dele, ele recebeu a bênção no lugar do irmão dele. Eles eram gêmeos, e aí ele brigava desde o ventre, os dois brigavam desde o ventre da mãe, né? E Rebeca falava, conversando com Deus, tendo essa intimidade oracional com Deus, ela perguntou a Deus, né? Por que tipo assim, mexia tanto, assim, por que a barriga dela... E ele falou assim, dentro do seu ventre tem duas nações. Eles vão brigar, e aí eles vão se separar. E aí ele, na hora de sair ainda, gente, na hora do parto, puxou o pé, assim, ó. Jacó puxou o pé, tipo assim, deixa eu ir primeiro. E o primogênito ficou Esaú, né? Só que aí depois ele trocou, o próprio Esaú não reconheceu a importância da primogenitura e ele trocou isso por um prato de lentilha. E Jacó, na hora de receber a bênção, né, do pai, porque eles eram abençoados, os primogênitos, e aí o mais velho, o mais novo servia o mais velho, a serva do mais velho, mas aí foi ao contrário, né? Porque quando Deus falou com Rebeca, ele disse, em duas nações, e o mais velho vai servir o mais novo. Então já tinha uma profecia. Deus já sabia tudo, Deus sabe de tudo. E aí aconteceu isso. Aí por um prato de lentilha e tal. Só que Isaac, ele já estava velho e cego, né? Ele tinha mais adoração, assim, né? Mais intimidade com seu filho. Tipo assim, com Esaú, porque ele era de caça. E Jacó não, Jacó ficava ali na cozinha com a mãe, estava debaixo vamos dizer assim, na aba da saia da mãe, né? Porque tem homens que não amadureceram ainda, né? Assim, na aba da saia da mãe. E aí ele estava ali na aba da saia da mãe, então ele aprendeu culinária, muitas coisas, né? E aí a mãe dele ficava paparicando ele. Ela amava os dois, né? Mas aí ela tinha... vocês entenderam, né? E aí Jacó tinha essa preferência por esse filho. E Jacó mesmo, Isaac, mesmo ele com essa dificuldade, né, de visão, ele passava a mão assim, ó, porque Esaú ele era peludo, né? E aí ele passava a mão assim, ó, ele sentia, o filho dele, ele já sabia quem que era, né? E na hora de dar a bênção, o que a mãe dele fez, a Rebeca? Ela foi lá, pôs um casaco, né, no Jacó, falou, vai lá, hoje é o dia da bênção, seu pai vai dar a bênção. E aí você vai primeiro, porque você é o primogênito. E ela levou ele até o pai, assim, e aí ele passou a mão assim, e
ele sentiu assim uma diferença, mas a voz também, né? Mas ali ele deu a bênção. Quando Esaú chegou, estava acontecendo aquela cena, imagina, que o pai dando a bênção primeiro pro irmão, e ele perdeu toda aquela bênção. E ele quis morrer, né? E a mãe dele falou, agora o seu irmão tá irado com você, vaza no mundo. Vai, perna pra quem tem. E ele, ó, fugiu. Aí a Bíblia vai contar, né, que ele foi na casa do parente dele, né, Labão. E aí, isso, ele vai, né, na parentela, vai trabalhar para Labão. E aqui no capítulo 32, então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o romper da aurora. Eu quero pular essa parte aqui, porque nós vamos falar dessa luta, né? Tanto você, homem, você vai perceber, vai ter esse discernimento dessa, o que é essa luta de Jacó, né, nos dias de hoje. E também tem uma passagem aqui, que para chegar nela eu vou ter que contextualizar, porque vocês não vão entender. Raquel está dizendo assim a Jacó, no capítulo 30, versículo 1, dá-me filhos, senão eu morro. Mas para chegar nesse contexto, Jacó, da luta, né? Vamos voltar lá na terra de Canaã. Ele trabalhou para Labão. Quando ele chegou, ele conheceu Lia e Raquel. E ele primeiro viu ali, apacentando as ovelhas, ele viu Raquel. E aquele coração bateu, né? Já pulsou. Então, tipo amor à primeira vista. E aí, quando ele chegou para Labão, falou que era da descendência de Abraão, era da sua parentela, ele falou assim, você vai tomar minha filha, só que você vai trabalhar 7 anos para mim. E ali ele trabalhou 7 anos. O número 7 é uma referência muito grande na Bíblia também. Por isso que eu falo os números 4, o número 7, é uma importância, né? Então fala muito disso, né? O número da perfeição de Deus, né? O número 7. E aí ele trabalhou 7 anos para Labão. Por Raquel, tá? Só que na hora de casar, Labão deu Lia. E sabe o que ele disse? Enganou Jacó. E aí ele disse assim, eu não posso deixar você casar com a minha filha mais nova e deixar a mais velha assim, sem marido. Você tem que casar primeiro com a primeira e agora você vai trabalhar mais 7 anos e vai casar depois com a Raquel. Mas ele amava a Raquel. Então ele tinha que ter mais 7 anos para poder, entendeu? Aí depois que ele, né, que aconteceu, que trabalhou, que estava com as 2 mulheres, Lia dava filhos para ele. Então Deus abriu assim, Deus abençoou Lia, dando filhos, o primogênito veio de Lia, tudo, mas quem ele amava era Raquel. Quem ele amava era Raquel. E tem uma passagem aqui que eu acho muito interessante, não pular ela, que quando Lia, elas disputam, gente, no dia de hoje, hein, disputar com a irmã, o marido, quem vai dormir com ele hoje, ai, pelo amor de Deus, não entra na minha cabeça isso não. E aí, ela falou assim, hoje, tipo assim, hoje é o dia de Raquel dormir com Jacó. E elas ficavam disputando o marido. E Lia queria passar aquela noite com ele. E Raquel não engravidava, ela era estéril. E aí, olha só como que Deus fez, né? Lia, os filhos de Jacó ali andando, né? Que depois vocês não sabem. Vocês sabem que os filhos de Jacó é a tribo de Judá, né? De Israel, né? As tribos que foi formando Israel. E aí, o filho dele, o mais velho, primogênito, ele, Rubens, né? Ele estava lá e achou o mandrake, né? Que é uma planta que os antigos, porque antigamente eles pegavam essas plantas, né? Eram os remédios, né? Faziam. E aí ele achou que era muito difícil encontrar. E ele achou e levou para a mãe dele, que era para engravidar, quebrava. Eu acho que é tipo aquelas garrafadas que o povo faz hoje, né, no Nordeste. Veio uma moça do Nordeste e falou para mim, nossa, eu tomei uma garrafada, eu quebrei meu mioma,
meu positivo chegou. Na hora o Espírito Santo falou assim, mas gente, como que o positivo dela chegou por causa que tomou essa garrafada? Então, tipo assim, apresentou a garrafada como foi por causa da garrafada. Então ela testemunhava, foi porque eu tomei a garrafada, foi porque eu tomei a garrafada. Não foi porque Deus agiu, né? E ela estava recebendo intercessão, tudo isso. Não. E aí Deus tem propósito para tudo, né? Ela foi um dos 7 positivos que deu de uma vez só em novembro, que nós fizemos uma live, né? Eu gostei do Dr. Nil. Aí em dezembro deu 7 positivos, no 3º ano da missão, aniversário de 3 anos da missão, 1º de dezembro de 2020, quando chegou dia 8 de dezembro, começou a chegar os positivos. 7 positivos. Aí essa moça, ela veio entre os 7 positivos, e aí como ela apresentava sempre assim, na palavra, né? Tipo, Deus me concedeu a graça, não, garrafada. Quebrou meus miomas, não sei o que e tal. E aí o Espírito Santo já tinha me falado, né, que mas eu não ia falar para ela se vai perder seu filho, né? Não posso falar isso. E aí ela perdeu. Essa criança, ela perdeu. Então, assim, dos 7 já não tinha mais 7. Assim, tem 7, né? Porque desde a concepção é filho. Mas que eu já sabia que não ia nascer o 7. Só que aí, como Deus, depois de tudo eu contei para ela, né? Como Deus, aí ela consentiu que nem Sara, né? Ela creu verdadeiramente que é Deus que faz, aí ela consentiu e ela falou assim para mim, tô assistindo, tô fazendo o rosário da madrugada, tô fazendo para poder reparar, né, tudo aquilo. Se confessou e foi lindo assim a transformação dessa moça, né? E o que aconteceu? Ela recebeu o nenê de novo. Gente, foi muito rápido assim, ela engravidou de novo e ela teve bebê em dezembro. No mesmo ano que as outras também tiveram. Nós tivemos 13 filhos que nasceram em 2024. Olha quanta graça, né? Então, esse é um testemunho que eu levo. Aí as duas ali, Lia e Raquel, brigando. Raquel falou assim, dá para mim essa planta, porque se eu tomar, né, eu vou engravidar. Porque assim, Raquel, ela tinha adoração aos deuses. Então eles tinham imagens de barro, tinha outros deuses que eles, né, adoravam, e ela tinha uma adoração por uma deusa lá, e ela era assim, não era o Deus de Jacó, de Abraão. E aí, eu acho que ali Deus, né, acho que falou, eu vou dar um apertão nessa menina aí, que ela vai ter que me procurar. Vai ter que ter fé para vir atrás de mim, para me procurar, para eu transformar, lapidar essa mulher, dar um filho para ela. E aí, o que aconteceu? A Lia, tipo, falou, você quer a planta? Então toma. Só que Lia, uns filhos anteriores, ela já não estava mais conseguindo engravidar. Então ela colocou sua serva para se deitar com o próprio marido para poder dar filho para ela, através, tipo uma barriga de aluguel. E a Raquel também teve filhos por barriga de aluguel. Só que ela queria um filho. Ela queria do ventre dela. Entendeu? E aí, ela pegou e trocou a noitada com o marido por causa dessa planta. Então, me dá a planta e fica com meu marido. Sabe o que Deus fez? Naquela noite de novo. Naquele dia que Jacó, eles falam, Jacó conheceu Lia e Lia engravidou. E ó, imagina a dor de cotovelo de Raquel. Que pegou essa planta e naquela noite poderia ter sido ela engravidar. Entendeu como que tá o mistério das duas aí? E aí Jacó ficou no meio disso tudo, né? E Raquel ficou mais nervosa ainda, porque ela não conseguia engravidar. E aquela noite ela cedeu para a irmã por causa do mandrágua. Mandrágua? Que é o nome dessa planta aí, vocês vão... É isso aí mesmo, mandrágua. E aí, o que aconteceu? Olha só, aqui. Chamou mandrágoras.
mandrágoras, capítulo 30, versículo 14. Olha só, um dia, por ocasião de ceifa, Rúben saiu ao campo e tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as a sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: rogo-te que me dês as mandrágoras do teu filho. Lia respondeu: já não é o bastante teres tomado meu marido para que tiras ainda que mandrágoras do meu filho? Pois bem, tornou Raquel, em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo essa noite. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro e falou assim: vem comigo. Disse ela, né? Eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, que concebeu e deu à luz a um quinto filho a Jacó. Deus disse ela, recompensou-me por ter dado minha escrava ao meu marido, e o chamou Isacar. Você vê que cada nome de cada filho vem com significado, né? Qual que é o significado do seu nome, você sabe? Então procura. Então aqui, a recompensa foi isso, né? Recompensou por ter dado minha escrava ao meu marido. E chamou Isacar. Lia concebeu ainda e deu à luz um sexto filho a Jacó. E disse Deus me deu um belo presente. Disse a Deus: agora meu marido habitará comigo, pois que lhe dei à luz 6 filhos e o chamou Zabulon. Depois disso, deu à luz uma filha a quem chamou Dina. Foi a única menina, né, que Jacó teve. Lembrou-se Deus de Raquel. Aqui no capítulo 22, lembrou-se Deus de Raquel. Concebeu e deu à luz um filho. Deus disse ela, Deus tirou o meu opróbrio. É isso mesmo, opróbrio. E esse significado dessa palavra, Deus tirou o meu opróbrio, e chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Mesmo ali concebeu José. Não é qualquer José, não. Aqui é o José do Egito. Eu não vou entrar a fundo na passagem dele, porque nós vamos falar dele amanhã. Não, depois de amanhã nós vamos falar de José. O José do Egito, que matou a fome dos próprios irmãos. Enfim, né, gente? E aí a Raquel, ela teve os filhos de barriga de aluguel, mas o filho biológico dela foram 2. Que é aqui José e o Benjamim. Só que no parto de Benjamim, ela morreu. E antes dela morrer, diz a Bíblia, que Labão percebe que tinha uma imagem da casa dele, dos deuses dele lá, né, que ele adorava. E aí, sabe quem levou? Raquel. E ele foi atrás dele. Nessa mudança, né, que ele estava voltando para a terra dos pais dele. E aí, o sogro foi atrás e falou assim: ó, para a comitiva aí, porque roubaram um pertence da minha casa. E eu vou revistar todo mundo. E Jacó falou assim: pode revistar. Revistou as tendas, tudo, e falou assim: aquele que pegou vai pagar por isso, vai morrer. Gente, a própria mulher que ele amava, Raquel, foi ela que pegou. Ela morreu. Ela morreu no parto de Benjamim. E aí, escolhia com o marido, né? E ele, por isso você vê, não era Rubens que ele amava como filho, mas assim, ele aquele filho tão querido, tão que ele intercedeu também, que era de Raquel, a mulher que ele amava. Ele amou tanto José e Benjamim, que ele deu a túnica, né, para José. Com tanto amor que ele fez aquela túnica e deu para José. Aí os irmãos ficaram com inveja, né? Enfim, ele sempre tratava José de uma forma diferente.
perde, mas também ele perdeu a mãe, né? Imagina, ele... Uma criança órfã, né? Ele não tinha a mãezinha dele, então o pai, assim, queria fazer o papel de pai e mãe ali. E Benjamin, imagina a consciência desse menino, o psicológico dele, saber que a mulher do pai que o pai tanto amava, morreu no parto dele. Imagina, precisa de uma cura, né? E aí, José amava seu irmão Benjamin, que tanto depois lá Vocês vão ver que ele pede para eles trazerem, né? E ele não foi naquela comitiva, ele ficou lá para trás, né? E aí, quando foram buscar alimento. Mas, enfim, eu quero voltar agora, que eu já contei aqui, para focar aqui nessa passagem. Gênesis 30. 1. Dá-me filhos, senão eu morro. Você fala de quem? Essa fala é de Raquel. Para quem? Para Jacó. Olha só. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Inveja de sua irmã. Dá-me filhos, disse ela ao seu marido, senão eu morro. Olha que fala forte. Dá-me filhos, senão eu morro. Ela falou para o próprio esposo. E ele respondeu. Ele se irritou com ela. E olha a resposta dele. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Tipo, não sou eu, Deus do impossível. É o meu Deus. Eu não posso me pôr no lugar dele. Me te deu a fecundidade. E fazer um milagre em você. Não sou eu que faço milagre. Quem faz milagre é Deus. Acho que ele se irritou tanto, né? E ela, porque também chegar numa situação, num posicionamento desse. Imagina, pode ser que muitas mulheres já falaram isso para você. Dá-me filho, senão eu morro. É muito forte isso. E ele se irritou mesmo. Acaso posso eu fazer o papel de meu Deus, o Deus do impossível? Acaso eu me posso pôr no lugar dele? Que te recusou a fecundidade? Ela respondeu: toma minha serva. Bala. Vai se deitar com ela. E ela deu a luz sobre meus joelhos. Porque quando ela dava um asa escravo para se deitar com o esposo e o filho era para ser dela, a criança tinha que nascer nas pernas dela, assim. No joelho, sabia? E aí era como se fosse filho dela. E a avó de Jacó, Sara, né? Sara, ela era parteira. Imagina a Sara. Quantos partos, gente, que ela não fez naquela época e ela não conseguia ter filho. Foi ser mãe com 89 anos, concebeu e ganhou com 90. E Abraão com 100 anos. Desculpa. Forte, né? Terminar um negócio aqui em mim agora. Aí vamos continuar aqui. Aí depois vai contar o enriquecimento de Jacó, né? Depois a fuga. Capítulo 30, 31. No 31 é a fuga de Jacó, né? Que Labão persegue Jacó por causa desse Deus, né? Esse Deus dele lá, Deus grego dele lá, né? E aí, ó. No meio ali, eles até brigaram, discutiram. Perseguidos. Durante 7 dias de marcha. Olha o 7 de novo aparecendo aqui. Muita coisa aconteceu, tá? E assim, contextualizando, ele retrucava, né, Jacó com ele, ficou nervoso. E disse assim:
há 20 anos que estou em tua casa, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram. Não comi os Carneiros do teu rebanho. Ele quis dizer assim, as bênçãos, né, de meu avô Abraão, da minha, e eu sou da descendência dele, que Deus prometeu, né, prosperidade. Só por eu estar na sua casa, você foi abençoado. Eu estava lá trabalhando para você foi agraciado por Deus através de mim. Ele ficou muito rico, gente. Desse genro dele. Acho que ele quis trabalhar mais 7 anos para trocar filho. Fez essa novela aí com ele, né? Eu senti também, Letícia. Vamos fazer a oração de São Miguel Arcanjo. Tô passando mal aqui. Eu não tô legal, não. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e os outros malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Eu tenho a pedra aqui, o Monte Gargano. Eu tenho um fragmento, ó, da pedra de São Miguel Arcanjo, lá do uma relíquia, né? Do Monte Gargano, lá onde ele apareceu e tocou nessa pedra aqui. São Bento, rogai por nós, né? Consagrada seja a minha luz, no sangue gargão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselha coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebo tu mesmo teu veneno. Aqui é o São Bento. São Bento. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jacó, voltando aqui, ele foi perseguido por Labão, aí eles fizeram uma aliança e ficou tudo bem. E tá tudo bem também aqui, tá? Obrigada, gente. E aí, em Estela, disse a seus pais, trazem pedras, não, essa parte não pula. Despachou. Ah, tá. Tá, quando chegou num certo ponto, eu vou ler aqui, ó, no 32, no 10. Depois Jacó disse, é porque teve um encontro aqui, ó. Quando ele falou voltar, vocês lembram da história do prato de lentilha? Ele ia voltar lá para aquela terra de Canaã, né? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele ia ter um encontro com Esaú. E ele morria de medo. Aqui ele falou, vou morrer. Então o que ele fez? Ele pediu para os mensageiros, olha só, despachou diante de si mensageiros ao seu irmão Esaú, na terra, nos campos de Edom, e deu-lhes ordem, eis que direis ao meu senhor Esaú, assim fala o teu servo Jacó. Ele chegar assim para falar, ó, esquece aquilo lá, é o que vou te servir, tá? Habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje, possui bois, jumentos, ovelhas, servos, servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. Me receba, irmão. Estou chegando com a família toda. Os mensageiros voltaram já dizendo, vamos ter com Esaú. Ele vem ao teu encontro com 400 homens. Eita, bexiga. 400, olha o 4 aqui também, né? Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos. A gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois, os camelos. E Esaú disse ele consigo. Atacaram um dos grupos
e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu Abraão, Deus de meu pai Isaac, Senhor que me disseste, volta para tua terra, por meio da tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade de teres testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei esse Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Olha quanta riqueza. Salvai-me, eu vos peço, das mãos do meu irmão Esaú, pois temo que ele venha me atacar sem poupar nem mãe nem filho. Matar qualquer um que vê pela frente. Entretanto, vós me disseste, eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos da areia do mar. Ele falou isso a Jacó. Deus falou. Jacó passou a noite naquele lugar, colheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, enfim. Quando meu irmão Esaú te encontrar, te perguntar quem é, aonde vem, vai e o que pertence a ele, o banho que conduz, você vai responder para ele: pertence ao teu servo Jacó. É um presente que ele manda, meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós. E aí Esaú disse a ele, respondeu para o servo dele: vós me direis a mesma coisa. E direis que seu servo Jacó vos segue. Quando encontrar Esaú, né? E aí eu aplacarei, pensou ele, com este presente que me preceder. Ele pensou: se ele me deu tudo isso daí, vai passar, né? Não vou fazer nada com meu irmão, não. Naquela mesma noite, ele levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas, ou seja, 4 mulheres aqui, 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e o fez passar a torrente com tudo que lhe pertencia. Só que aí Jacó ficou sozinho. E alguém lutava com ele. É onde eu quero entrar aqui, tá? Jacó ficou sozinho. E a passagem é Gênesis 32, 24. Tomou-os e o fez passar a torrente com tudo que lhe pertencia. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o romper da aurora. Quem será esse homem que lutou com Jacó, hein? Ele ficou sozinho. Ele já estava em oração, pedindo a Deus. Foi o Senhor que me pediu para voltar. Ai, o som tá falhando. Peraí. Deixa eu reduzir aqui. Tá melhor? Vou tirar ali. Olha só. Quem lutou com Jacó? Jacó ficou sozinho. E as mulheres dele, as 4 mulheres com os 12 filhos foram andando. 11 filhos. E passou. Porque depois eles têm um filho nessa terra, né? O 12. E aí foi passando, foi passando. E aí foi essa briga com Deus. E aí Jacó lutou com Deus depois de já estar casado. O relato da luta com Deus ocorre no contexto da sua volta à terra de Canaã. Após trabalhar muitos anos para Labão e casar-se com suas filhas e Raquel. Mas especificamente, a luta aconteceu no val do rio de Jaboque, na noite que Jacó estava a caminho para encontrar seu irmão, com quem tinha esse conflito. Ele passou a noite lutando com esse homem, que aqui mais tarde reconheceu como sendo o próprio Deus. A luta com Deus é um evento crucial na história de Jacó, marcando uma transformação em sua vida e levando-o a receber o nome de Israel, que significa? Não estou falando que dá um nome ou significado? Israel, aquele que luta com Deus. Deus trocou o nome dele. Falou para ele aqui, no versículo 28 do capítulo 32. Teu nome não será mais Jacó. Não te deixarei partir, respondeu Jacó.
antes que me tenhas abençoado. Ele ficava Ele ficava segurando esse homem. batendo, os dois se brigando mesmo feio a noite inteira. Ele cansado, Jacó Estava estava cansado já. E ele segurava e falava, eu não vou sair daqui. Enquanto você não me dá a bênção, porque ele sabia que era a bênção. Ele falou, enquanto não me abençoar, eu não te deixo sair daqui. Enquanto não abençoar. Então, imagina aquela briga. Até que Deus lhe concedeu a bênção. E aí perguntou assim para ele, qual que é o seu nome? ele falou, Jacó. Teu nome não será mais Jacó, Tornou ele mais, será Israel. porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Ele venceu. E aqui, gente, a história dele lutando com Deus, que foi narrada aqui, ela é interpretada De que forma? Podemos interpretar ela assim, como uma luta com o anjo ou mesmo com o próprio Deus manifestado em forma humana. Jacó, após enganar seu irmão Esaú lá atrás e fugir, né? Faz lá o negócio. gosta e vaza, né? Não quer responder pela consequência, né? Por ele ter feito isso e fugir, depois retornar para casa, Dar uns presentinhos e achar que tá tudo bem, a consciência dele estava pesada. Ao atravessar o Val de Jaboque, encontrou esse homem misterioso. A luta dura até amanhecer, diz a palavra. No final, Jacó recebe uma bênção, que ele fala, não sai daqui enquanto não receber essa bênção. E aí Deus mudou o nome dele, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então Jacó não é mais Jacó. É preciso nascer de novo. Ficou ali, morreu, aquele homem morreu. E nasceu Israel. E ali é muito rico esse texto, porque depois que ele luta, depois que Deus troca o nome dele, ele representa, essa luta aqui que representa um povo de virada na vida de Jacó, simbolizando sua transformação de enganar para líder de uma nação. A luta de Jacó, ela nos ensina, eu coloquei alguns tópicos sobre a importância da perseverança, tá? A importância da perseverança na busca das bênçãos de Deus. Divinas, né? Jacó não desistiu da luta, mesmo com dor, cansado, mostrando a necessidade de perseverança na fé. É assim, homem, que você tem que fazer. Jacó, o tema dessa pregação de hoje, do terceiro dia, é Jacó, o pai que lutou pela sua família, o pai que se converteu ali, trocou de nome, apesar de ele ser de Deus, mas ele tinha consciência pesada, porque ele fez aquilo com o irmão dele, e ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele errou porque ele queria reparar o seu erro com o seu irmão. E aí, essa luta pode ser também vista, né? Olha só, aqui também tem outro tópico interessante. Mesmo com a dor e o cansaço, né, a gente tem que permanecer, não desistir, perseverar na oração. A transformação de Jacó, e entre aspas, o enganador para Israel, nos lembra que Deus, olha que interessante isso, nos lembra que Deus, quando troca Jacó por Israel, pode nos transformar, nos moldar e nos dar uma nova identidade quando nos entregamos a Ele. A luta também pode ser vista como um confronto com os nossos próprios limites, com a nossa cabeça, gente. Aqui, ó, é uma batalha constante. A nossa maior luta é com a nossa mente, é uma batalha. Então a gente pode transformar essa luta, equilibrar, quando a gente começa a orar e fala, Senhor, eu não aguento mais, eu entrego tudo. E a gente vai entregando e ela pode ser vista assim, esse confronto também. O espírito e a alma, a carne, querendo uma coisa e o espírito te levando. E não, você não vai pecar, e a carne querendo, a carne é fraca. Então é isso que eu quero trazer isso, eu acho que vocês estão sendo claro isso, né, que eu estou fazendo essa analogia de transformação, porque o homem ele pode ser transformado, a mulher pode ser transformada.
mas na perseverança da oração. E aí, ela é vista também. esse confronto, essa falta de equilíbrio com a mente, com o corpo, com a alma, com o espírito. E aí, esse confronto com os nossos Próprios limites, as nossas fraquezas, onde a entrega de Deus nos leva à superação e ao quê? Quando a gente se entrega a Deus, A gente é levado a superar todos os desafios. E crescer espiritualmente, assim como eu, né? Se você pegar o meu passado, é igual Jacó, muito feio. Mas aí Deus me levantou uma nova mulher. Eu até queria chamar a Ana, né? Mudar meu nome, queria que Mudasse meu nome. Em resumo, a história de Jacó é um convite à reflexão sobre nossa própria jornada de fé. Resumido é isso. A importância da perseverança e a capacidade de Deus de nos transformar, mesmo em meio a lutas da vida. Melhorou? O som estava baixo mesmo. Você acredita que estava aqui? E agora, tá bom? O som tá bom agora? Nossa, cada coisa, né, gente, que hoje... Então, para fechar esse tema de hoje, uma breve reflexão aqui. Jacó amava Raquel, recapitulando toda essa história, mas enfrentou o drama da espera. Um drama da espera. Ela era estéril, ela chorava, ela se angustiava. Ele também sofria. Sem saber como ajudar. Esses homens da Bíblia que eu estou trazendo são homens que, da mesma forma, seu esposo, ele sofre em silêncio. E é o lado que ninguém fala, ninguém mostra. Porque o homem ele não aparece muito, né? Olha, filha, eu tô com o iPhone 12 aqui e eu vou falar, hein? Se tá difícil com ele, imagina. Eu não tenho 12 mil para comprar outro. Ah, é o que temos para hoje. Não tenho recursos. Olha só. O som tá baixo, mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo, faz um esforço, gente, faz tá aí. Olha só. Jacó também sofreu. Seu marido também sofre. Ele sofre. Só que ele não fica mostrando pra você. Que ele já estiver sofrendo, se você ver ele sofrer, ele vai ficar mais ainda angustiado, né? Então ele sofre escondido, ele chora escondido. Você nem imagina que ele chora. Às vezes chora no serviço dele, no caminho, no trajeto. Né, que faz, às vezes toma um ônibus, outro. Muita gente está aqui, é uma cidade grande, muita gente de fora, já é aí longe, né? E tem um trânsito, né? Que vocês. Então imagina a cabeça, a batalha é diária. Pensa que o marido de vocês não sofre, das mulheres que tentam engravidar. E homens, as mulheres, tem mulher que é forte, ela fica em silêncio também. E aí ele foi confrontado. Jacó, ele sofria porque ele não sabia como ajudar. A ponto dela falar assim, me dá filhos ou eu morro. Ele fala, o problema não sou eu. Tem culpa que Deus te deixou assim, estéril. Eu não tenho culpa da sua infertilidade. Acaso sou eu Deus que faço essa causa impossível acontecer? Acaso sou eu Deus? Eu vou me pôr no lugar de Deus para isso? Fazer um milagre no nome dele? Eu não faço milagre não, quem faz milagre é Deus. Ou seja, você vai ter que orar, vai ter que abandonar esses deuses que você está orando e vai ter que pedir para meu Deus que você vai querer um filho. Porque eu sozinho também eu não consigo não interceder por você não, porque é uma amarração ali, né? Imagina, ele tá orando para a mulher vai na cartomante. Ele está orando para a mulher fica mudando de igreja, de uma igreja para outra. Ele está orando para a mulher dele não tem. Não tem discernimento, não tem um paradeiro, não sabe onde vai, não tem um foco. Ela pula de galho em galho. Essa é a realidade de muitos. Ela fica pulando de galho em galho. Ela vai ler mão, ela vai jogar o baralho, ela fica na internet vendo
zodíaco, o signo do dia, o que vai acontecer, a roupa, a cor que ela tem que usar. Então, gente, são outros deuses. Tá? São outros deuses. Não vou falar mais nada. Jacó também sofria. Ele foi confrontado pelo próprio Deus, né, que eu falei. Pelo clamor da esposa, dá-me filhos, senão eu morro. Ele foi confrontado. Carregou essa dor no peito, mas foi no silêncio da madrugada, sozinho, porque ele falou, vai, depois eu vou. Ficou sozinho aquela noite, uma noite inteira lutando com Deus, que Jacó foi transformado para Israel. É preciso nascer de novo, diz Paulo. Paulo também era Saulo e se transformou em Paulo. É preciso nascer de novo, um novo homem, uma nova mulher. É preciso nascer de novo. E ali se tornava pai de uma nação. Jacó é símbolo do homem que luta por dentro, que enfrenta crises, erros, medos, traumas, mas que mesmo ferido não larga a bênção. Você vê que ele não se... Eu não te largo. Você não vai embora. Senão, se você não me der a bênção, eu não te largo. Você vai ficar aqui até me dar a bênção. Então, como que é o seu nome? Jacó. A partir de hoje, você será Israel. Eu te abençoo. Imagina. E aí, Jacó não foi um herói. Ele foi inseguro. Toda a história de Jacó, ele foi inseguro, enganador, contraditório, bajulado pela mamãe. Mas Deus viu nele um coração. Deus olha o coração. Que podia ser transformado. Naquela madrugada solitária, por exemplo, ele lutou com o anjo, lutou com o seu passado. É como que lutasse com o passado, lutou com seus limites. Saiu ferido, mas saiu abençoado. No nome de Israel, o significado, porque lutastes com Deus e com homens e vencestes. Ele saiu abençoado. E a luta interior do homem que deseja ser pai é real. É real, e nessa live, nessa edição, eu trago isso. Eu trago essas histórias, eu trago essa luta do silêncio do homem com... Eu olhei a hora 7h07. Olha que interessante. Ó, muitos não falam sobre, né? Eles não falam sobre essa dor. Mas Deus está vendo. Sabe, homem? Deus está vendo seu coração. Igual que Jacó. Deus sabia que ele tinha um coração bom. Que ele poderia mudar, ser transformado. Então Deus perseverou nesse homem. Não, ele vai mudar. Ele vai, eu vou abençoar assim. Ele tem chance de mudar. Homem, você tem chance sim. Deus está falando, você tem chance de mudar. Eu vou te abençoar, eu vou te dar filhos. Porque eu conheço seu coração. Deus vê. E a paternidade, ela começa quando o homem decide não fugir, mas enfrenta. A enfrenta com todo esse percurso que eu falei, que eu ditei para vocês. Ele persevera com fé. O que precisa ser curado. Amém? Eu quero fazer a oração desse dia, tá? Com os homens e as mulheres que não estão com seus maridos, que estão saindo para trabalho. Vamos voltar os olhos, né? Coração para o seu esposo, mulher, ora para o seu esposo. Porque está chegando o Dia dos Pais, dia 15 de agosto, Dia dos Pais. Ele já é pai. Só não está ainda no ventre, mas no coração ele já é pai. Se transformando, pai. Ele está conhecendo, ele tá já olhando as roupinhas de neném. Ele já está procurando, pensando no nome dos filhos. Ele já é pai. É um desejo do coração dele. Deus conhece o coração de cada um. Então eu peço ao Senhor Deus de Jacó. Senhor Deus de Jacó, tu que vês o coração de cada homem que está aqui nessa live, cada homem que não conseguiu estar aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda corações. Tu que usas até os mais imperfeitos para formar família. O Senhor que escolhe aquele mais imperfeito, porque ninguém é perfeito, mas aquele mais imperfeito o Senhor escolhe para construir sua família.
Porque ali ele vai ser transformado, porque ele precisa cuidar do que Deus confiou a ele. O Senhor olha hoje para esses dos homens que lutam em silêncio. Olha para cada homem que luta em silêncio. Aqueles que não sabem mais o que fazer. Tem muito homem que não sabe o que fazer. Aqueles homens que erram, estão tão cansados de esperar. Já fez de tudo. Transforma, Senhor, essas lutas desses homens em bênçãos. Transforme, Senhor, essas orações em bênçãos. Como o Senhor, Deus de Jacó, como fez com Jacó, transformou Israel. Transforma suas quedas, seus recomeços, Senhor. Transforma seus medos, transforma sua fé, Jesus. Senhor, dá-lhe a coragem de enfrentar a madrugada interior, de lutar contigo, de não soltar essa promessa, mesmo quando dói. E quando essa luta terminar, que eles saiam como Jacó, feridos, talvez, mas abençoados. Para quê? Prontos para gerar. Deus vai dar bênção para muitos pais aqui. Deus já está sondando corações dos pais dessa missão Geração das Graças. Deus já está transformando, né? Olha o tema, a paternidade começa na fé. É lindo, eu ia falar. É lindo isso. Ser transformado por Deus, e me arrepio falando isso, porque quando Deus ele transforma, quando você decide ser transformado também, é uma entrega. Parece que, só que uma coisa eu aviso, quando tudo está ficando difícil, quando tudo tá, é Deus que está no comando. Sabia? Não é quando as coisas estão fáceis que Deus não está te ajudando. Que quando as coisas estão tudo fáceis que Deus está abrindo as portas. Pelo contrário. Cuidado com essa porta que Deus está abrindo. Que você acha que é Deus que está abrindo e é uma armadilha, tá? Cuidado, cuidado. E aí, as pessoas depois vai colher consequência. Cuidado. As minhas coisas nunca vêm de mão beijada. Elas são difíceis. Só que agora eu entendo que se tiver muito fácil, eu falo, meu Deus, não vem de Deus, não. Não vem de Deus. Eu preciso de umas 3 confirmações no mesmo dia. Em menos de 24 horas. Deus já me conhece. E aí ele não mostra, ele escancara as coisas para mim. Eu falo, me mostra, Senhor. Ele não mostra, ele escancara. Vou dar um exemplo que meu marido chama Luciano, que é o masculino. Olha aí, Luciano ou Luciano? Masculino e feminino. Então ele não mostra, ele escancara as coisas para mim. E aí, quando a gente vai perseverando na fé, a gente vai conquistando. E as coisas com Deus, eu vou falar, meu irmão, minha irmã, você que está aí pedindo transformação, você que está se transformando, você que está numa jornada aí de conversão, que eu estou vindo aí, ó, capengando desde 2013, mas a fundo mesmo, me rastejando, comecei em 2017. Olha quanto tempo. Vim pela dor do outro. 2013, fui casar, recebi o sacramento do matrimônio, já é um passo de mudança, né? Consagrar, já tinha filho. Em 2013, 14, 15, 16, 17, 4 anos. Eu casei em 2004. Eu juntei com meu marido, né? Amaziei, que fala, nome feio, né? Amaziei em 2004. Fui casar em 2013. Recebi o sacramento do matrimônio. Na lei dos homens, eu casei dia 11/11. 11/11. 2006. 2 anos. Mas aí, eu não queria casar, eu queria engravidar. Minha cabeça era assim, sem maturidade nenhuma. E eu achava que eu podia fazer tudo do meu jeito. E aí Deus me deu uma rasteira na vida. Ele precisou me dar um chacoalhão que nem me deu aqui pra Raquel.
precisou, a ponto de eu me redimir. E aí, depois foram acontecendo as coisas. Mas a minha conversão mesmo, ela veio em 2017. E eu digo que eu já estava caminhando para esse encontro da NBB, João 47, um retiro, Que eu tinha que participar, porque eu fazia parte de um seminário nacional que eu estudava. Então, como aluno, eu tinha que participar dessa experiência de oração e lá estava eu. Dentre 400 pessoas, igual esses homens aqui, que vieram de encontro com Jacó, 400 homens. E o irmão dele, tadinho, Jacó e Esaú, eles se abraçaram, choraram. Esaú não quis nada de Jacó. Ele falou, não, meu irmão, fica para você, eu estou muito rico. Mas ele forçou, aí ele ficou, sabe, para não negar, mas ele falou assim, mas Deus me abençoou tanto, meu irmão. Quer dizer, aquele coração também foi transformado. Ele não tinha aquele mais coração vingativo. Mas quem tem medo, porque ele já foi pensando, né? Já foi planejando. Jacó aqui na história, né? Mas no final ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem. Mas cada um no seu quadrado, né? Aí foi. A tribo de Israel foi construindo. Rubens, tribo de Rubens, é tudo, né? A gente vê, ó, tá até hoje aí, né? Falar uma nação. Ah, por que os dois brigam tanto no meu ventre? Dizia a Rebeca. No seu ventre tem duas nações, respondeu Deus para ela. O mais velho vai servir o mais novo. E aí Deus profetizou na vida dessas famílias. Eles creram com muita fé e alcançaram a graça. Deus seja louvado por isso. Amém? Vamos rezar a nossa novena, intenções para a novena de hoje. Vai pensando aí, vai acalmando o seu coração. Senhor Jesus, ofereça essa novena por minhas intenções particulares. Qual é a sua intenção particular? De cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, a nossa patrona aqui da Missão Geração das Graças. Precisamos colocar todos os desejos do nosso coração com muita fé, para que a Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós, que está mais pertinho de Jesus. Diante de Jesus. Mas você vai fazendo sua parte também, né? Só elas não, tá, gente? Você faz a sua parte, o seu particular com Deus aí, pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação. Deus vai abençoar você. Pela cura dos problemas genéticos, por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação. Pela graça da adoção também. Pelas almas de bebês que não evoluíram, mas são filhos. Foram concebidos, estão no céu. Não evoluíram nos ventres, os abortos espontâneos, todos esses são. Nós pedimos oração pela alma dessas crianças que descansam na vida eterna. Maria de Fátima, Maria das Graças, minhas meninas. E pedimos também pelas mamães que perderam, como morreu aqui. Raquel. Raquel morreu no parto de Benjamim. Vamos pedir pela alma dessas mulheres que morreram no parto. Raquel, ela representa a igreja, o clamor, o choro, para ser transformada, lapidada, para receber a graça. São os filhos da igreja que estão clamando. Simboliza Raquel, as mulheres, os filhos da igreja. Então, Raquel, ela representa a igreja. Na pregação, na sexta edição, eu falei sobre isso. No último dia, vai lá na playlist no YouTube. O último dia, em oração pelas igrejas, eu fiz duas pregações de duas mulheres fundamentais da história, a Raquel e a Virgem Maria. Encerrou a história, né? O encerramento da novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana.
como exemplo de esposa amorosa que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. faz-me assimilar Esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço. junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana, a missão de médica do corpo e da alma, bem do teu sofrimento, do irmão doente, fazei que, seguindo o teu exemplo, o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração da mãe da Santa Giana, a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã, de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho, rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Mola, responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, para quem você está pedindo a graça. E nesse terceiro dia, vamos pedir, né? Pensamos para as pessoas que estão em discernimento vocacional, os vocacionados, aqueles que estão em discernimento do seu propósito de vida. Faça seu pedido agora, por sua intercessão. Você que está tentando engravidar, que está aqui e quer engravidar, ou já está grávida, não sei, põe a mão no seu ventre. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Homem nenhum, nem eu, nem você, nem seu esposo, nem o padre da igreja, nem o bispo, nem o pastor, ninguém pode mudar o seu quadro de infertilidade. Somente Deus, somente a fé. A fé toca no impossível, a fé, ela toca no invisível, a fé transforma e Deus conhece o coração. Não adianta mentir para Deus, fingir que está fazendo, que Deus conhece o coração. Deus sonda, Deus sabe. Mas se ele encontrar um coração contrito e ele saber, a pessoa é ruim, mas tem ainda, pode mudar, Deus concede a graça. E ele pede para avisar mais uma vez.
Eu não vou dar filho no meio dessa bagunça. Arruma a sua casa, arruma a sua vida, arruma a sua história. Depois você vem pedir filho. Por quê? Arruma a sua vida interior. Você ainda tem traumas de infância que não foi curada. Como você vai gerar um filho no meio de um transtorno desse? Não tem como. Gente, para ser transformada não demora. Não demora, é um processo. Mas você tem que aceitar a transformação. E mesmo porque depois ainda que engravida, são 40 semanas de gestação, são 9 meses. Mas tudo que a gente tem de trauma, tudo que Acontece na gestação, a gente transmite através do cordão umbilical. é um embrião no seu ventre. E aí passa tudo para a criança. E aí essa criança, você não vai entender porque Aquela criança daquele jeito. Por quê? A mãe passou pro filho. Então aquela criança, ela já chega. Chega com trauma, a bagunça da mãe já vem com essa carga genética. Não, gente. Temos que ser curados para gerar. Curados para gerar. É um processo. Mas tudo é no tempo de Deus. Eu também tive que passar por esse processo, aceitar, aprender a aceitar, que eu tentando, meu sonho ser mãe, meu sonho, uma clínica de infertilidade, viajando com ônibus de prefeitura, corre, vai lá, vem. Meu marido viajou. Teve que fazer um exame fora também, mas o problema não era ele sabendo que não era ele, né? Mas ele também sofria em silêncio. E o momento que eu imagino que ele mais sofreu foi quando ele quase perdeu a mãe dele. Ele teve um derrame, perdeu a fala, o movimento do corpo, se arrastando, todo esse problema. E ela chegar para ele e falar: filho, tô grávida. E o medo de perder a mãe, porque tá gerando uma vida. A primeira coisa que ele falou para a mãe dele foi, não falou assim: parabéns, Deus te abençoe. Você é louca? Foi a primeira coisa que saiu da boca dele. Então imagina o trauma. Imagina a frustração. Curadas para gerar. Fortíssima. E aí, imagina, todos nós somos frustrados. A infertilidade frustra. E ver, ir em festa de aniversário, você tem que ser curado, você tem que aceitar que a sua prima engravidou. que você não, que a sua tia engravidou, mesmo depois de 40 e poucos anos. E daí, chegou a hora dela, chegou a vez dela, Deus confiou a ela. Você vai fazer o quê? Igual Jacó falou para Raquel, eu vou fazer o quê? Eu não sou Deus do impossível. Acaso eu estou no lugar de Deus? Entende? Então é isso. A minha irmã entrou, bom dia. Minha irmã, ó, tá dando uns cursos aí, hein? Workshop, vocês vão, entre em contato lá, massoterapia, depilação. Gente, voltando aqui, entenderam? Fazendo o pedido agora, depois dessa pregação, faça o seu pedido com fé agora, fecha seus olhos. Você já fez, faz de novo, vai. Fez o seu pedido? E também seguir fielmente os teus desígnios. Pedimos para que resplandeça sempre nas nossas famílias. A graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oh, glória a Deus, hein? Posso ouvir um glória aí? Amém. Agora eu vou contar para vocês como que foi Santa Giana no momento dela vocacionado. Lembra para descobrir a vocação dela, do matrimônio? Olha como que ela passou. Então, no terceiro dia, né, que é hoje, nós estamos orando, intercedendo pelos vocacionados e pessoas em discernimento do estado de vida. Estão em busca de seu propósito, de missão. Tá em cima do muro, sabe? Que não sabe, vai para frente, vou embora de cidade, eu mudo, não vou. O que Deus quer de mim? Vou fazer faculdade de farmácia, vou fazer faculdade de direito. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aí você não sabe.
E aí você perde para tempo. Fazer medicina ou vou fazer odontologia? E aí, o que eu faço? Aí você escolhe marketing. Deus abençoe, né? Giana ingressou na Universidade De Milão. E de Tá, formou-se em medicina. Giana é médica. pediatra. Se formou em medicina. Em cirurgia, né? Em 1949. Ó, a idade do... Meu pai nasceu em 45, então, assim, é uma santa do nosso século, né? Da nossa geração. Especializou-se em pediatria. Dada a sua... Sua paixão de servir as crianças. E agora? De fazer da sua vida. Consagrar-se a Deus na vida religiosa e ajudar seu irmão, o padre Alberto, né? Ele trabalhava em Grajaú, aqui no Brasil, no Maranhão. Este era o seu sonho. Os irmãos dela também. O engenheiro construiu um hospital. Os dois padres, Médico também, eles eram. E uma irmã também, freira, Virgínia. E a outra irmã que ela mais amava, que ela como mãe, porque ela perdeu a mãe dela cedo, né? Morreu. Tinha muita gripe aviária, né? Naquela época, então eles mudavam muito de cidade. E a família servia para os vicentinos. E ela tinha esse berço cristão, então ela não sabia se ela ia ser igual a Virgínia, freira, se ela ia vir para o Brasil, trabalhar a medicina no Brasil e ser voluntária, ajudar as mulheres, né, na obstetrícia, nessa parte que ela queria se especializar. E aí, esse era o seu sonho. Preparou-se para voar. Itália-Brasil. Mas uma misteriosa reviravolta colocou-a em outro caminho. Deus lhe havia preparado um esposo, sua vocação seria de esposa e mãe. Ela encontrou com o engenheiro, o jovem engenheiro Pietro, honesto, trabalhador, piedoso e apostólico. Pietro Molla era o seu nome. Seguindo os conselhos do seu diretor espiritual de Santa Giana, a gente precisa de uma pessoa para dar também direcionamento. Por isso que eu vou pedir oração para as pessoas que dão direção, né? E aí, seguindo sempre os seus conselhos, conselheiro, né, do seu diretor espiritual e o parecer de seus parentes. Giana convenceu-se de que sua vocação era o matrimônio. Ah, confirma. Então, ela chegou numa conclusão e no discernimento, né? Na decisão. Não, eu tenho que me casar, eu vou me casar. Eu vou construir uma família. Minha vocação é o matrimônio. Ela casou-se em 24 de setembro. Ó, minha mãe casou em 23 de setembro, dia de Padre Pio. Tinha, então, 32 anos. Hoje, nesse terceiro dia da novena, estamos a Santa Giana, sua intercessão pelas pessoas que estão trilhando esse caminho de discernimento vocacional, de estado de vida, de mudança de trabalho, né, transição de carreira. Esses dois aspectos, né, vocação e estado de vida, fazem parte da identidade da pessoa, né? A mais profunda, né? Identidade do ser humano. Então, nós vamos rezar, vai colocando durante o dia hoje, vai lavando louça e vai rezando também por todos esses diretores espirituais, né? Que são pessoas que Deus dê sabedoria, né? Para essas pessoas, para que possam também dar conselhos sábios, né? E peço também pela assessoria vocacional da missão Geração das Graças. Peço para mim, Luciana. Eu que atendo todas as mulheres, todos os dias aqui eu atendo. Às vezes eu falo, Lu, eu faço isso, eu faço aquilo. Estou bem para responder? Eu não respondo na lata. Está sempre em oração. E ver o que Deus quer, né? Ontem mesmo, quero pedir perdão, né? Mais uma vez para ela. O aniversário, né, da minha aluna, foi dia 18 agora, dia 17 do meu marido, e ela dia 18. Aí ontem eu escrevi uma carta para ela, né? E Deus falou, escreve uma cartinha para ela e vai, né, se redimindo aí porque você esqueceu do aniversário dela. E eu falei, meu Deus, eu não acredito. E ela falou na conversa, escreveu lá para mim tudo e eu não vi. Sabe quando que era o aniversário dela? E aí eu escrevi uma carta assim. Olha os bem cantando. Assim, muito linda, gente, muito linda. Que carta maravilhosa que saiu. Até eu chorei muito, né, nessa carta
e assim, muita emoção do Espírito. E eu escrevi a dedicatória para ela, mensagens, eu peguei palavras também, palavra de Deus, mencionei também palavras da Bíblia. E, claro, com uma profecia, né, que Deus pediu. Então, essas cartinhas carinhosas, né, que Deus vai me concedendo aí, peço para você, interceda por mim, porque hoje eu vou escrever uma carta para mais uma mulher. É a quarta carta que Deus fala para mim, aponta, dá vários sinais, escreve essa carta para essa mulher, fala isso aqui. Resumindo, né? Fala, ó, não sei como aí, mas Deus vai te dar um filho. E tudo que ele fala vai escrevendo. Vai escrevendo. E ele me dá. Fala aí que tá de tal dia a tal dia, viu? Meu Deus, mas gente. As 3 cartas que chegaram nas mãos, as 3 mulheres grávidas, uma já tá com a no colo amamentando. Nasceu dia 14 de abril. Uma delas, duas já entregaram nas redes sociais aí, que é a Mariana Rios, né? Filho 47 veio dela. A carta deu 13 páginas para Mariana Rios, filho dela, a concepção. Ela chegou no dia 28 de abril, a Mariana Rios, no dia de Santa Giana. Olha como que Deus é, né? Trouxe ela no dia de Santa Giana, a história dela. E aí ele falou, agora você vai escrever uma carta para ela, vai falar isso. Um combate. Porque depois que eu escrevi essas 2 cartas, uma dia 7/4 e uma essa daí do dia 28. Em março tinha dado o último positivo, não deu. Abril não deu positivo, maio não saiu positivo na missão. Aí junho, quando cumpriu a palavra de Deus nessa carta da Mariana Rios, foram número 47, aí veio a novena dia 20 de abril com esse positivo, que destravou no mundo espiritual todo, e veio positivo 47, 48, 49, 50, 51, 52 é o seu. Tô esperando o filho 52 agora já. E aí, a cartinha também, que foi para outra moça, com 8 páginas, o marido dela mandou mensagem para mim, falou, minha mulher tá grávida. Nós só vamos, porque eles são muito famosos, né? Nós só vamos revelar nas redes sociais depois de 12 semanas, porque Deus pediu silêncio, né? Eles estão sendo obedientes. Quando receberam a carta, não postaram. Deus não queria que postasse. Porque não é para eu me aparecer, não é nada. Nem para o ministério. Eu faço o que Deus pede. E essas cartinhas, elas já vêm. Quando eu vendia camisetas consagradas, t-shirts, que era o nome da minha linha, camisetas com frases, né? Motivacionais, da Bíblia também, mensagens, né? De alegria. Então eu levava através da camiseta, né? Como que é lá? Vestir o corpo e revestir o espírito. Tem um banner aqui. E tinha um propósito, eu precisava vender X camiseta para poder imprimir pelo menos 100 livros. Porque o Roberto Tanis falou, eu falei para ele, né, se ele podia fazer pela editora dele, né, lançar meu livro. Porque eu não tinha editora, não sabia, tava no primeiro livro, né, gente? Ele falou, ó, eu só lanço meus livros, Luciana, mas eu vou te dar uma ideia. Imprime 100 cópias, pelo menos 100 cópias do seu livro, e vai vendendo. E aí eu comecei a ser convidada para retiros, né, da nossa região, da Diocese de Marília. Então, nos retiros que eu ia, eu vendia, estava exposto. Hoje eu não tenho mais nenhum livro, eu não tenho recurso para fazer. Mas eu vendi 250 camisetas, essas t-shirts cristãs. E em forma de gratidão, porque meu livro já tinha sido lançado no digital, eu escrevi uma cartinha de Deus. Quando a pessoa recebia a camiseta, eu embrulhava assim, aqueles papel, aquela sacolinha de papel, e aí a camiseta dentro, embalada com cheirinho, com mimo, e com clipe, com envelope que eu fazia, aquele envelope que fecha assim, que faz com... Eu comprei uma resma de sulfite colorido, e aí eu escrevia, Deus, quero agradecer. Eu orava pela pessoa que comprou, eu quero agradecer, porque ela está investindo nesse meu livro, Gratidão Gera Milagres. Eu quero
agradecer. Que palavra o senhor Tem para essa pessoa. Aí ele falava assim, escreve isso e isso aqui. E aí eu escrevia para ela. Tinha gente que comprava camiseta de novo só para receber a cartinha. Ai, foi muito gostoso. Foi 2023 isso, né? Aí 2024 eu já não estava mais vendendo camiseta, né? Porque eu lançou meu livro, né? Dia 4 de maio, no dia do meu aniversário de 41 anos na biblioteca, foi o lançamento do meu livro. E aí, depois eu não comprei mais camisetas, né? Pra, quem sabe, né? Mais pra frente, voltar a vender camiseta. Mas aí, Deus já tava me lapidando. Imagina, 250 camisetas, não são 250 cartas. Por quê? Algumas camisetas foram presenteadas. Teve gente que comprou 8 camisetas. Então, não eram 8 cartas, né? Mas era uma carta enorme, né? Aumentava. E aí, Deus agora vai falando, né? Escreve uma carta. E agora, gente, as 3 mulheres, as 3 cartas que eu enviei, as 3 grávidas, uma já tá com o neném no colo. Mariana Rios também tá com o bebêzão lá no ventre, já tá em redes sociais. tudo. E aí, coração bombando, né? E a outra vai Revelar ainda que ela tá assim. Deus falou, né? Até dia 7/7. E ela, nesse período, engravidou mesmo, conforme Deus disse. E aí eu também não tenho cópias das cartas, eu não tenho. Deus não deixa tirar cópia, não deixa tirar foto, nada. Mas uma coisa. Eu também não lembro tudo que eu escrevi, não lembro, é muito, 13 páginas, né? É o que Deus vai mandando. E aí, só um instrumento da caneta de Deus. E aí e é isso. E aí eu tô agora, hoje, terceiro dia, né? Pedindo aí pela vocação. Como eu disse, né? As pessoas que estão dando direcionamento, que dão essas ajuda na posição e na decisão do outro, através do. Como fala? Quando você pede um conselho, né? Quando você vai pedir um conselho para o outro, né? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o seu conselho está errado e ela vai tomar decisão através do seu conselho. Então eu peço oração para mim, para esse discernimento, para eu estar sempre assim, para essas cartinhas, né? Como é Deus que pede, eu não tenho dúvida, né? Porque já tem 4, a 4ª carta agora vai se cumprir. E, gente, olha, essa mulher, eu falei assim, que dia que ela nasceu, hein? Só que ele pediu para escrever. Falou, tô te pedindo a carta. Porque é presente. Falei, mas presente para ela? Aí eu falei, aniversário. Quando que é o aniversário dela? Nas redes sociais eu achei. Gente, 31 de julho é aniversário dessa mulher. Então eu preciso correr com essa cartinha. Porque ela vai receber essa profecia aí de aniversário. Deus quer falar muito através dessa carta. E logo, logo, quem sabe, né? Ela revela isso. O positivo dela futuramente, né? Porque Deus, ele dá a hora e data marcadinho, viu? Não peço oração. Peço oração por esse Ministério Geração das Graças, por mim, frente dessa missão fundadora. E peço oração, intercessão de vocês, que eu esteja sempre assim. Peça sabedoria, né? E escuta do alto, de Deus, que eu diminua e o Senhor sempre cresça nessa missão. Que nada por mim. Eu não sou nada sem Jesus e sem a Virgem Maria. Eu não sou. Sem a mãe de meu Deus, né? Eu não sou ninguém. Então, é isso. Então eu peço isso, para vocês orarem por essa assessoria vocacional, pelos diretores espirituais, pelos padres, pelos bispos, pelos diáconos, os pastores, porque aqui eu falo com mulheres evangélicas também, e nós somos igreja, né? Nós somos a igreja de Deus, a nossa casa é uma igreja, começa aqui dentro. E aí a direção vem do céu. Cada um tem o seu diretor espiritual, aquela pessoa que pede conselho. Você ora para ele. Sempre oração. Obrigada, Lei. Sempre oração para essa pessoa que te dá a direção. Falar, eu vou falar com ele. Mas você já vai pedindo um dia antes, já vai jejuando, porque aquela pessoa, você pede a mesma coisa, um médico. Você vai no médico vai repetir os exames e não quer o mesmo diagnóstico. Você já vai orando para aquele médico que vai te atender. Por favor, escolhe um médico de Deus. Porque olha, tem uns aí que eu vou falar, hein? Imagina, como que vai dar direção? Como vai ter um diagnóstico eficaz? Não confia, não acredita nem em Deus. Faz as coisas humanamente
dizendo só conforme a medicina? Não, tem que É Deus também, claro. Tem que ser a medicina, mas tem que ser Deus. Em tudo. Em tudo dai graças. Ficamos por aqui, amanhã às 6 horas eu volto. Estaremos sempre reunidos, não Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Um beijo no seu ventre. Até amanhã, 6 horas da manhã. Tchau.